eu gostaria de falar sobre a família, em específico sobre o casamento. Antes de falar sobre o casamento, eu queria perguntar aqui, levante a mão quem está casado, e permaneça com a mão levantada. Ok. Agora eu vou perguntar, quem quer se casar? Levanta a mão. Continua com a mão levantada quem já está casado. Quem quer se casar, levanta a mão. Não precisa ser agora não, pode ser num ponto qualquer da vida, você quer se casar. Amém, podem abaixar. Nós tivemos pelo menos 99%. Teve um ou dois aí que não quis participar, não sei se não quer casar, se está com vergonha, se já foi casado não quer mais, não tem problema. Mas tem um ensinamento que vai ser bom para você também. Só queria saber se vai ser bom para todos. Amém? Eu digo sempre a casais que eles têm que ter uma visão para o casamento. E é sobre isso que eu quero falar, sobre visão. Se Deus tem, e eu acredito que Ele tem um propósito para cada casamento, para cada matrimônio, essa visão vai deixar Deus fazer o quê? Revelar qual é esse propósito. Vamos abrir em Gênesis 1, versículo 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos ou férteis, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteje pela terra. Deus não somente criou o homem e a mulher, mas Ele criou o casamento. E ao criar essa união, Ele os abençoou. Mas nessa bênção, Ele também fez o quê? Ele deu um propósito. Qual é o propósito? De ser fértil, frutificar e tomar domínio. Tomar domínio sobre essa terra. Sobre todo o mar, sobre o ar e sobre a terra. Para vocês que são casados e para vocês que ainda vão se casar, uma pergunta que vocês devem fazer: por que Deus nos colocou juntos? O casamento ele tem que começar nesse ponto. Nós precisamos saber por que Deus nos colocou juntos. Eu, quando conheci a minha esposa, a pastora Sandra, nós orávamos juntos muitas vezes. Nós fomos a vários cultos de oração, a serviço, a cultos de louvor, e nós sempre nos perguntávamos, sempre estávamos falando qual é o propósito de Deus estar nos colocando juntos. E ao fazer essa pergunta, nós esperávamos o quê? A resposta. Porque quem pergunta quer ouvir resposta. Se você não pergunta, você não vai ouvir uma resposta. Portanto, para os casais, nós temos que perguntar: por que estamos juntos? Aí você me diz assim: mas pastor, quando eu me casei, nós não éramos nem cristãos. Não importa, Deus já estava trabalhando na sua vida, mesmo antes de você ter aceitado. Porque Ele conhece o quê? O final por onde? Ele conhece o começo por onde? Pelo final. Deus sabe de todas as coisas. Ele nos coloca juntos. Ele nos deu a liberdade de nos escolhermos, mas Ele fez com que nós estivéssemos juntos. Então eu lhes pergunto: o que é visão? Alguém sabe me dizer o que é visão? Porque nós estamos falando sobre isso. O casal, o casamento, o matrimônio tem que ter visão. E o que é visão? A visão, no grego, a palavra visão significa eido ou oida. São duas palavras que podem ser expressas. E a tradução, o significado de visão é este: ver, perceber com os olhos, perceber por algum dos sentidos, notar, discernir, descobrir, voltar os olhos, a mente, a atenção para algo, prestar atenção, observar,
determinar o que deve ser feito a respeito de. Conhecer, saber a respeito de tudo. E uma que eu gosto muito: adquirir conhecimento de. Ou seja, adquirir conhecimento de alguma coisa. Quando nós olhamos no Velho Testamento, vamos abrir em Salmos 89. O salmista colocou bem claro. Salmo 89, verso 19. Salmo 89, versículo 19. Somente a primeira parte, que o salmista Davi diz assim: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste a eles. Ou seja, Deus, num tempo passado, falou através de visão aos santos. Amados, eu lhes pergunto: vocês são santos? Vocês são santos? Sim. Eu sou santo, eu sou separado para o Senhor e sou santificado por Jesus Cristo. Então eu sou santo. Se Deus falava outrora através de visão, o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Ele vai continuar falando em visão conosco. Se nós formos ver no Novo Testamento e até mesmo no Velho Testamento, todos os profetas recebiam visões do que fazer, como fazer e quando fazer. No Novo Testamento nós vimos a mesma coisa. E eu lhes pergunto: quantos de vocês já orou e teve uma visão do que Deus quer para você em algum ponto? Eu tenho vários. Amém? Se você ainda não teve essa experiência, é porque você ainda não pediu. Peça, que o Senhor, Ele é fiel de te dar a visão que você está buscando. Nesse momento nós estamos falando sobre a visão do casamento. O casal precisa estar junto, pedindo essa visão. Em Abacuque 2:2 diz o seguinte: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que o possa ler até quem passa correndo. Eu vou ler de novo. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, quem está só passando pela nossa vida vai saber qual é a visão que Deus tem nas nossas vidas. Por quê? Nós a escrevemos. Por que eu estou lendo esse verso? Primeiramente, nós temos que ter visão. Aonde nós conseguimos essa visão? Orando e pedindo a Deus que nos dê essa visão para o matrimônio, para o casamento. Segundo, como nós podemos manter essa visão? Escrevendo, mantendo de fácil acesso para que você possa consultá-la. Porque eu lhes pergunto: se um corredor está numa corrida e ele não sabe qual é o trajeto da corrida, ele não sabe aonde é a chegada, como ele pode vencer essa corrida? Não tem como. Se você está caminhando para um local que você não sabe aonde é e não sabe como chegar ao final, como você vai chegar? Amados, sem visão para o nosso casamento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem pedir a Deus essa visão, nós não vamos chegar aonde Deus quer que cheguemos. E aí é onde começam os problemas. Nós vemos na nossa sociedade as pessoas que se casam por diversos motivos, mas nunca pelo motivo correto. Aí eu me casei com ela porque ela era muito bonita. Aí eu me casei com ele porque ele era rico. Eu me casei com ele porque ele era um cara divertido. Eu me casei com ela porque ela vai me fazer feliz. Eu me casei com ele porque ele vai me fazer feliz. Olha que responsabilidade colocada na outra pessoa. Receita para desastre. Se você esperar que a outra pessoa vá fazer por você o que você mesmo não está conseguindo fazer para você, que é ser feliz.
É uma responsabilidade que somente podemos colocar em Deus, porque Ele jamais vai nos frustrar, jamais vai nos abandonar ou desamparar. Essa é a função dele. Então, temos que ter essa visão. Por que a visão é tão importante? A visão é importante por 5 motivos que eu consegui analisar, e eu tenho certeza que se os amados forem estudar um pouquinho, vão conseguir outros motivos mais. O primeiro que eu encontrei é a clareza. É entender porque Deus nos colocou juntos, eu e a minha esposa. É impossível saber se você é bem-sucedido se você não sabe o que você está tentando fazer. Como eu vou saber se o meu casamento está sendo um casamento de sucesso se eu não sei nem qual é o objetivo do meu casamento? Como eu vou saber se eu estou fazendo as coisas corretas se eu não sei qual é o objetivo do que eu estou fazendo? Os amados estão me entendendo? Isso é uma coisa que não é normal, porque a gente nunca ouve alguém falar: eu quero me casar com ele. A primeira pergunta é: ele trabalha? Ele tem um trabalho? Ele tem como te sustentar? Ela é uma boa dona de casa? Ela vai cuidar de você, dos filhos? Sempre são essas perguntas que os pais, os amigos, as pessoas fazem. E muitos pastores: por que você quer se casar? Por que essa pessoa? Juntos, qual é o propósito de Deus para vocês? Eu sempre que alguém me pede para realizar um matrimônio, eu sempre falo: você tem que fazer pelo menos 15 classes comigo, porque eu vou fazer perguntas que ainda ninguém te perguntou, para que vocês possam ter certeza de que estão entrando no negócio certo. Eu vou te dar todas as informações que eu gostaria que tivessem me dado quando eu me casei. Então, essa é uma das perguntas. Por que ele? Por que ela? Qual é o objetivo de vocês estarem juntos? Confusão é o oposto da clareza. Nosso Deus, Ele nunca cria as coisas para que elas operem em confusão. Concorda? Todas as vezes que Deus operou, todas as vezes que Deus fez alguma coisa, teve clareza. Ao criar o mundo e todas as coisas que nele há, que haja separação dos mares, que haja terra, que haja sementes que irão produzir árvores, que irão produzir frutos, e desses frutos, novas sementes vão produzir novos frutos. Está bem claro. Não tem nenhuma dúvida de como vai se continuar, como vai se perpetuar. Deus criou o homem, e para isso criou a mulher para estar junto com ele, para que eles possam ser frutíferos e multiplicar. Deus faz as coisas com clareza. Amós 3:7 diz assim. Vamos abrir juntos? Eu gostaria que vocês lessem nas suas Bíblias também. Não quero que vocês simplesmente acreditem nas minhas palavras. Eu quero que vocês vejam que são as palavras do nosso Senhor. Amós 3:7. Que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas pastor, isso é no Velho Testamento, estava falando para os profetas. Hoje, cada um de nós, homens, maridos, somos os profetas dos nossos lares. Nós temos a responsabilidade espiritual sobre a nossa família. E o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar a ti, o profeta da casa, o sacerdote da casa, o líder espiritual da família, o seu segredo, o segredo de como fazer e alcançar aquilo que Deus tem para você. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita e qualifica.
Ele, não nós. Quando nós recebemos o chamado para ser o sacerdote da família, quando nós nos casamos, Ele nos capacitou e nos qualificou. Não é pela minha inteligência, não é pelos meus estudos, é somente por Ele. Filipenses 4:7. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Deus quer operar na luz, e Ele vai falar conosco e nos dar clareza, se assim permitirmos. Ele vai nos dar paz, Ele vai nos mostrar o caminho. Clareza, primeiro ponto, por que termos visão? Então eu lhe pergunto, por que Deus nos colocou juntos? Por quê? Alguém aqui, algum casal aqui já fez essa pergunta? Por que Deus me colocou junto com o meu esposo ou minha esposa? Vocês já perguntaram juntos ao Senhor por que Ele os colocou juntos? Ah, pastor, é para que nós frutifiquemos, tenhamos filhos, abundância de filhos, criemos esses filhos na presença do Senhor, está feito o nosso trabalho. Não. Ele tem algo muito maior para cada um de vocês. Mas nós só vamos poder saber se perguntarmos: Senhor, qual é o propósito da minha família? Homens, estou falando diretamente para vocês. Nós somos os iniciadores, por isso somos os sacerdotes. Nós não somos os que mandam, nós somos os iniciadores. Nós temos que pegar as nossas esposas e orar com elas, orar por elas. Nós temos que iniciar todo o trabalho na nossa casa. Nós acreditamos que Deus nos fez um para o outro, mas muitos de nós não têm ideia por quê. Este conhecimento pode absolutamente transformar o seu casamento. Conhecimento de saber por que estamos juntos. Ah, foi um acidente, pastor. A gente estava namorando e aconteceu alguma coisa e agora a gente vai casar. Não. Deus tem um plano para você. Quando você já estava namorando, quando você olhou e viu e desejou a outra pessoa, Deus tem planos para as nossas vidas, mas nós temos que perguntar a visão a Ele. Segundo ponto: energia ou paixão? Quando nós temos clareza naquilo que fazemos, nós temos energia para fazê-lo, temos paixão em fazê-lo. Amém? Ricardinho vem aqui e toca com energia e com paixão, porque ele tem clareza da visão que foi dada a ele. Se você me pedir para vir aqui tocar, eu sei tocar violão, está arriscado a não sair nada de bom, porque eu não tenho clareza da minha visão como líder de louvor, mas eu tenho clareza da minha visão em outra área. Por isso que ele vai sempre se sair melhor do que mim, do que eu. Ele tem clareza, porque tem clareza, ele tem energia, ele tem paixão naquilo que faz. Quantos de nós, em nossos casamentos, estamos sem nenhuma energia, sem nenhuma paixão em estar casados? Muitos de nós estamos vivendo como simplesmente uma pessoa que mora junto. Ah, a gente divide o quarto junto, a gente paga as contas e divide as contas. É isso que é o seu esposo e a sua esposa? Cadê a energia? Aonde está a paixão? Se ela não está presente, nós temos que voltar ao ponto número 1, que é a clareza. E para ter clareza temos que ter o quê? A visão. E quem nos dá a visão? Quem? Somente Deus pode nos dar a visão para o nosso casamento.
Quando Deus nos dá uma vontade, Ele nos prepara para persegui-la. Sandra e eu amamos o que fazemos. Nós saímos dos Estados Unidos porque nós tínhamos uma clareza na visão que Deus nos deu, do chamado de estar aqui no Brasil, ensinando e demonstrando sobre o amor e a verdade sobre Cristo Jesus. Nós temos energia, nós temos paixão em fazer aquilo que está à nossa frente. Por quê? Porque nós temos uma visão clara. Hoje, eu estava preparando esse ensinamento, ele já vem na minha mente, eu já estava com o esboço dele pronto. Eu estava olhando em alguns outros papéis que eu tenho, meus estudos, e eu achei, de novembro de 2011, a visão que Deus me deu. Em 2011 eu não tinha vindo nem visitar ao Brasil, e a visão estava clara, de vir ao Brasil, de ensinar, de trabalhar com pastores e ajudá-los nos seus ministérios. A visão era tão clara que tinha, e dizia assim, que nós iríamos morar numa casa em frente às águas. Eu não tinha vindo nem no Brasil ainda, já faziam 10 anos que eu não vinha ao Brasil. E o Senhor já tinha me mostrado até aonde nós iríamos morar. E foi mais adiante, essa casa que nós iríamos morar seria uma casa missionária, para receber e treinar missionários, pastores, amigos, familiares, pessoas que queiram aprender e conhecer melhor ao Senhor Jesus. Essa foi a visão, foi clara para mim e para minha esposa, para a Sandra. Isso me motivou, porque eu estava fazendo exatamente, finalizando esse estudo, e o Senhor estava mostrando, é somente com visão que você vai poder chegar ao local onde eu tenho preparado para ti. Eu digo isso para vocês com autoridade, meus amados. Somente com visão de Deus, que o seu casamento vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Deixa eu lhes perguntar, alguma dúvida de que o que Deus quer para o seu casamento, para o seu matrimônio, seja o melhor? Alguém tem dúvida disso? Se tiver, eu posso lhe ajudar quanto a isso. Não tenho dúvidas, meus amados. O que Deus quer para nós é e sempre será melhor do que o nosso melhor sonho para nós mesmos. Ele é o único que pode nos satisfazer nesse ponto. Mas para isso precisamos ter a visão, precisamos pedir e lhe perguntar. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que eu estou lendo esse verso para os irmãos? Amados, não me importa aonde está o seu casamento neste momento, não me importa onde o seu matrimônio está neste momento. Não olhe para trás, avance para o alvo. Ore neste momento a Deus, peça a visão para o seu matrimônio e comece desde agora a caminhar nesse objetivo. E eu garanto, através da palavra de Deus, de que o seu matrimônio vai ser um matrimônio de exemplo. Os dois vão estar felizes, seus filhos, pais, sogros, sogras, todos vão estar felizes com vocês, porque vocês vão estar exatamente dentro da visão que Deus tem para o casamento e para o matrimônio de vocês. Problemas nós temos. Estava orando com um casal amado aqui, durante um momento de oração, sobre trabalho, sobre as coisas, e o Senhor me mostrou que ainda esta semana boas notícias vão ocorrer. Por quê?
porque esse casal é um casal especial? Porque eu sou um pastor especial e orei por eles? Não. A única coisa de especial é porque nós permitimos que o Senhor nos desse a visão. Nós permitimos, através da oração e do pedido, de deixar o Senhor nos guiar naquilo que temos dificuldade. E é somente isso que precisamos, amados. Terceiro ponto de ter uma visão, porque é importante ter uma visão, é a pureza. Sem visão, as pessoas se corrompem, elas caem em pecado. Se eu não sei para onde eu estou indo, qual é o objetivo do meu matrimônio com a minha esposa, é muito fácil de eu sair para a direita, sair para a esquerda, tomar um atalho, pecar, olhar para o lado. Eu não tenho objetivo. Quando a gente não tem objetivo, a gente fica meio que aéreo, né? Fica meio que bobão, olhando para os lados. Quando a gente tem objetivo, quando a gente tem o que fazer, quando a gente está numa missão, a gente está focado. Se eu não tenho uma visão, uma missão, eu começo a me... Opa! Olha que interessante. Visão, amados, para que não percamos a pureza. Pessoas sem visão são vulneráveis à orientação negativa. Você já reparou quando você está com um problema? Se você comentar a quantidade de solução de gente que nem sabe como resolver os próprios problemas, mas eles sabem resolver o seu? Isso se chama orientação negativa. E nós, se não estivermos com a pureza e clareza da visão e a energia da visão, somos alvos e presas fáceis para essa orientação negativa. Porque às vezes ela é até vinda de uma pessoa em quem nós confiamos. Nossos pais, irmãos, amigos, pastores, com a maior boa intenção em ajudar, mas nós não estamos aonde você está. Somente Deus pode te dar a visão, aonde ir, como fazer, de onde você está nesse momento, para onde Deus quer que você esteja. Somente Ele pode te ajudar a chegar lá. Então, muito cuidado para não estar vulnerável quanto às orientações negativas. Ao invés de viver a vida tentando não falhar, não é assim que muitas das vezes nós mantemos os nossos casamentos? Eu estou tentando não errar. Eu estou fazendo de tudo para fazer, pelo menos não errar, só para ir levando. Enquanto nós estamos fazendo isso, as coisas vão ficar mais e mais ruins no nosso matrimônio. Com uma visão, você vai viver fazendo coisas boas. Com visão existe propósito. Com propósito existe energia. Com energia existe a pureza. 2 Coríntios 11. Gostaria que os irmãos abrissem e vissem nas suas próprias Bíblias, que esse é um verso muito importante e bem forte. 2 Coríntios 11, verso 3. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não são palavras do pastor Marcelo, amados. São palavras do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Pureza. Se você quer ter um casamento puro, somente com visão. E somente com visão de Deus. Quarto ponto. Unidade.
Eles brigam, muitas das vezes, porque eles não olham olho no olho um do outro. Culpado. Muitas das vezes eu brigo com a minha esposa, nós temos desavenças. Acreditem, nós temos. Porque nós não olhamos olho no olho um do outro. Ou seja, eu não estou olhando para ela como uma filha de Deus e a respeitando. E ela não está olhando para mim como filho de Deus e me respeitando como tal. E aí começamos uma desavença, uma discussão. A única coisa boa entre nós, eu e a pastora Sandra, é que nós somos mais rápidos para poder nos perdoar. Porque nós vemos que cometemos um erro, que não olhamos olho no olho e imediatamente pedimos desculpa e voltamos a conversar e resolver esse ponto. Sem olhar olho no olho, sem essa unidade. Mas essa unidade só pode existir se você tiver o quê? Visão. E quem nos dá a visão? Deus. Eu vou repetir isso várias vezes, irmãos. Eu quero que os irmãos saiam daqui tendo o desejo de conseguir a sua visão com Deus para o seu matrimônio. Quando um casal não olha olho no olho, eles têm visões diferentes. Isto é o que significa exatamente a palavra divisão. Divisão significa uma visão dupla, está dividida. É uma visão com 2 pontos. Divisão. Se nós estamos falando de unidade, a divisão é exatamente o oposto, não é? Se eu não pedir a Deus, juntamente com a minha esposa, por essa visão para o nosso matrimônio, se eu simplesmente pedir uma visão sozinho, sem a minha cônjuge, o que vai acontecer? Eu vou criar uma divisão, porque ela vai fazer o mesmo ou não vai fazer, e nós agora vamos ter 2 opiniões, 2 visões, e vamos estar dividindo em vez de estarmos unindo. Muitas das vezes o casal está com um problema financeiro, o marido está trabalhando duro, não está conseguindo manter todas as despesas, aí a mulher vai e começa, não, vou trabalhar para ajudar. Mas muitas das vezes, ela ir trabalhar para ajudar vai piorar a situação em vez de melhorar. Se ela não conversar primeiramente com o marido, se ela não consultar a ele e perguntar a ele o que ele acha, e os 2 juntos consultarem ao Senhor se isso vai ser algo para melhor ou para pior. Porque aí a mulher pode ir trabalhar e trazer finanças para casa, mas aí quem cuida da casa? Quem cuida dos filhos? E as coisas que têm que ser feitas? Então a gente vai pagar para uma pessoa tomar conta das crianças e pagar para uma pessoa tomar conta da casa. No final das contas, a mulher está trabalhando fora, cansada, se colocando em situações complicadas, para quê? Para pagar essas 2 outras pessoas para fazer o que ela fazia antes. Não estou dizendo que esse é errado, amados. Muitas das vezes a mulher precisa trabalhar para ajudar o marido, porque as situações que são importantes, ela é ajudadora. Mas isso tem que ser acordado, tem que estar em união com o casal. Tem que ser colocados os prós e os contras. Vai ser vantajoso? Vai ser vantajoso financeiramente? Mas e quanto ao nosso relacionamento? Vai ser vantajoso? E quanto ao relacionamento da mãe para com os filhos? Tudo tem que ser colocado na balança. Amém? Então, amados, a união é o 4º ponto importante. Vamos ver em Amós, novamente, Amós 3:3. O perfeito verso para a unidade. Amós 3:3. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Como pode 2 pessoas caminharem juntas se elas não estão de acordo aonde elas estão indo, aonde vão ser as paradas, qual a velocidade que nós queremos chegar lá?
Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Me respondam. Sim ou não? Não. Sem acordo, não tem como chegar. Sem essa unidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pare e pense agora, amado, minha amada, como está o seu matrimônio? Vocês estão com essa unidade, caminhando juntos para o mesmo local? Vocês juntos têm a visão do Senhor para onde estão indo? Se não, neste momento, aproveite a oportunidade. Hoje ainda, orem juntos ao Senhor e peçam a visão, porque Ele é fiel e Ele vai lhes dar a visão. É impossível ter sucesso no casamento quando o marido e a mulher estão divididos. Em vez de cada um ter a sua própria maneira de olhar as coisas, uma única visão para o casamento significa que ambos têm o mesmo quê? Foco. Isso é essencial, essa unidade. Quinto e último. Vitória. Com a visão, porque é importante termos uma visão? Porque com a visão nós temos a vitória. Abram suas Bíblias em Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, versículo 18. Diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. A tradução revista corrigida: não havendo profecia, o povo se corrompe. É igualzinho. E o que guarda a lei, esse é o bem-aventurado. E o que é uma profecia? Não é uma revelação divina? Não poderíamos dizer que uma profecia ou uma revelação divina seja uma visão? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Sem a visão de Deus, o povo se desvia, o povo se corrompe. Amados, vamos simplesmente, rapidamente olhar para o mundo. Como está o casamento hoje na nossa sociedade? Qual é o valor da família e do casamento na nossa sociedade? Porque o que eu vejo é muito adultério, é muitas mulheres deixando seus maridos por questões muito pequenas, maridos buscando outras mulheres, e muitas dessas até casadas também. Por que isso? Isso é o povo se desviando. Isso é o povo se corrompendo. Por quê? Porque falta revelação divina. Falta visão para essas pessoas. E infelizmente, amados, isso está ocorrendo no nosso meio. Nós vemos casamentos se encerrando. Nós vemos divórcio, separação no nosso meio por causa disso. Porque nós não estamos permitindo e pedindo a revelação divina. Sem revelação ou visão, nos tornamos sem rumo. Como eu disse antes, é como um corredor que corre e não sabe quando chegou na reta final, quando venceu. Porque ele não sabe aonde está correndo. Ele não sabe quando chegou. A vitória só é possível se tivermos a meta à vista, o meu objetivo claro. Amados, eu quero falar uma coisa. Eu falei sobre os 5 pontos importantes de uma visão. Falei para os amados como conseguir essa visão. Agora eu quero realmente falar ao coração dos irmãos em como realmente no seu casamento. Se o seu casamento está bom, eu te garanto, se você fizer isso que eu vou falar agora, ele vai ficar ótimo. Se ele está ótimo, ele vai ficar maravilhoso. Se ele está ruim, ele vai ficar ótimo. Amém?
E é uma coisa simples. Quem aqui já fez um retiro de igreja? Quem gostou? Eu gosto muito de retiro de igreja, principalmente quando era um carnaval, que a gente sai fora daquela loucura do carnaval, e a gente está entre os irmãos, e a gente se diverte, a gente ora junto, a gente faz comida junto, os rapazes jogam futebol, as meninas têm as brincadeiras delas, os jovens têm o entretenimento deles, não é assim? Nós nos conhecemos melhor. É exatamente isso que eu quero propor para os irmãos. Um retiro de casal. Não precisa ser em grupo, não. É melhor até que seja separado. Somente o marido e a mulher. Não precisa ser 3, 4 dias. Podem ser 2 dias. Deixa as crianças com o vovô, com a vovó, com a sogra, com o sogro, com o irmão, com o tio. Deixa as crianças com alguém e somente o casal. Vai para um local, não precisa ser um local caro, tem um monte de hotel fazenda aí, muito baratinho. O objetivo é vocês estarem juntos durante 2 dias com um único objetivo de buscar ao Senhor qual é a visão para o matrimônio. E eu vou mais adiante, amados. Eu aprendi que você deve fazer isso anualmente. Qual é o objetivo do meu casamento, dos meus filhos, da minha vida, da vida da minha esposa, para este ano de 2015? Se você perguntar a Deus, Ele vai te falar, Ele vai te mostrar a visão. Se você se manter no seu trabalho por mais esse ano, e no ano que vem você começar a ser um empreendedor, você já vem orando por um trabalho melhor, por um salário melhor. Se é para que você seja promovido, e nesse ano o Senhor vai falar para você: prepare-se. Se prepare, porque esse ano é o ano da tua vitória e você vai ser promovido. Mas para isso, você tem que se preparar. Você nem sabe, a sua empresa está fechada, não vai ter promoção. Não tem promoção há anos. Ninguém é promovido. Mas o Senhor te falou que esse ano é teu. E você vai se preparar. E você vai começar a trabalhar e a estudar, se você precisar, para conseguir aquela nova posição que vai melhorar. Vai te dar um horário melhor com a família, um salário melhor. Somente Deus pode fazer isso. Senão você é pego de surpresa. A empresa abre a oportunidade e você não está preparado, mas o outro está. Mas se você, daquele ano, no início do ano, juntamente com a sua esposa: Senhor, qual é a visão para o meu casamento? Para os filhos, que escola colocar? Eles estão chegando naquela idade, qual é a faculdade? Vai fazer faculdade? Não vai? Como eu indico, como eu ajudo o meu filho, a minha filha, a escolher a faculdade que vai fazer, a profissão que eles vão ter no futuro? Muitos de nós, pais, não têm a faculdade, nunca foi uma faculdade, não sabe como ajudar o filho a escolher. Mas, amados, o Senhor sabe. E se você e a sua esposa colocarem como propósito, o Senhor vai te mostrar. E Ele vai te dar sabedoria e entendimento. E você vai ser capaz de ajudar os jovens. Não somente os seus filhos e filhas, mas poderão ajudar outros na igreja. Para que eles possam conseguir como se preparar, o que fazer. Que muitos deles, eu converso com vários deles, muitos deles não sabem o que vão fazer. Eu acho que eu vou fazer isso porque é o que está disponível. Não, o que está no seu coração, o que Deus colocou no seu coração. Mas é muito caro. Não se preocupe com isso, se prepare. Faz isso, você dá as coordenadas. Amados, é um investimento. Tudo na vida requer investimento, seja financeiro, seja espiritual, seja de tempo, não é? Para se fazer uma comida bem gostosa, não tem que descascar os alimentos, não tem que colocá-los para cozinhar, não tem que esperar um tempo para que eles fiquem prontos. Eu até brinco com a minha esposa quando ela cozinha, que às vezes ela leva 1 hora, 1h30 cozinhando e a gente devora tudo em 15 minutos. Porque estava tão bom, rapidinho vai embora. Não foi um monte de preparo para aquele momento satisfatório? Tudo na vida é assim, amados.
Então eu digo para cada um de vocês, se você quer levar o seu casamento aonde Deus quer que ele esteja, você vai precisar investir. Faça um retiro. Se você tem 1 ano de casado, ou se você tem 40 anos de casado, eu recomendo, faça esse retiro. Porque para os casados novos, vocês precisam no futuro para os seus filhos. Para os casados mais antigos, vocês precisam para ajudar os casados novos. Para já ajudar os seus filhos que talvez já estejam até casados. Deus nos faz coisas maravilhosas, não somente para nós, mas para que possamos ajudar outros. Você fazendo esse retiro, você ora junto, você se comunica, você fala, você ouve. De preferência, deixa o celular desligado por aquele dia, 2 dias, sem internet, sem televisão. Eu garanto para vocês, qualquer um dos casados aqui, se eu pegar vocês e colocar vocês sentados, sozinhos no local, sem internet, sem telefone, sem televisão, eu garanto que vocês não param de falar, porque eu tenho certeza que vocês têm muito a que conversar. Muitas coisas que já ficaram para trás, que não foram faladas e que precisam ser faladas. Muitas coisas a que orar, muitas coisas a que perguntar ao Senhor. Amém? Se você fizer isso, eu estou falando agora para os homens, que nós somos os iniciadores. Pegue a sua esposa, faça um investimento, vá para um local. Se você não tem dinheiro para pagar um hotel, algum irmão ou irmã vai ter uma casa vazia, algum local, ou que seja, mande as crianças para a casa da sogra, do sogro, do tio, da tia, fique em casa, tranca tudo, desliga o telefone e faça. Façam, porque vocês vão ver o resultado. Como eu disse, se o seu casamento está aqui, ele vai ficar aqui. Se ele já está aqui, ele vai alcançar os níveis seguintes. E a cada ano, se os irmãos fizerem isso, a visão de Deus vai estar mais clara e mais próximo os irmãos vão se encontrar daquilo que Deus tem para vocês. 3 coisas que eu gostaria que vocês soubessem. E agora para vocês jovens, que vocês ficaram meio voando aí um pouquinho nisso, né? Mas isso aqui eu quero que vocês prestem atenção. 3 coisas que eu gostaria que todos vocês soubessem. Primeira, daqui a 5 anos, todos nós vamos ser diferentes. Vamos pensar diferente em alguns pontos, vamos fisicamente parecer diferentes. Em 5 anos, para melhor ou para pior, nós vamos estar diferentes. Ok? Segundo ponto, sucesso acontece de propósito e nunca por acidente. Sucesso acontece de propósito, nunca por acidente. Eu não vou poder ter sucesso por acaso. Isso aqui a porta abriu, eu entrei, aconteceu aquilo, me chamaram, tadã, sucesso. Não. Para estar aqui hoje falando para os irmãos, eu fiz vários cursos. Eu fiz 3 anos de escola bíblica. Eu trabalhei com os pequenos grupos em nossas casas por anos. Nós ministramos muitas pessoas, muitos casais, 1 a 1. Vimos transformações. Foi um investimento. Para se chegar ao sucesso, tem que haver o quê? Nós temos que colocar as nossas forças. Tem que haver propósito. Helena, quer passar na faculdade? O que eu falei com você? Estudar. Não estudar para tirar a média, mas estudar para ser a melhor. Porque Deus vai te dar isso. Dário, o trabalho, lembra que nós conversamos? Graças a Deus, Deus já te abriu as portas. Mas isso é só o começo. Amém? Ricardo, aquela esposa, Deus tem uma mulher sendo preparada, mas você tem que ter propósito, essa visão, buscar ao Senhor. Para chegar a um determinado ponto em seu casamento, você vai ter que trabalhar e se esforçar muito para isso.
Eu te garanto que quando vocês casaram, ninguém disse para vocês que casamento é trabalho. Não é? Casamento é trabalho. Lá nos Estados Unidos, a gente ganha por hora. Então, se você trabalha, você ganha. Aqui, normalmente, é um salário, né? Você faltou um dia, 2, deu uma desculpa aqui e ali, então o salário continua a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos não é assim. Você saiu mais cedo, você perdeu aquelas horas mais cedo que você saiu. Você não foi trabalhar, você perdeu aquelas horas. Então, se você não trabalha, não ganha. Casamento, se você não trabalha, ele não funciona. Eu vou repetir. Casamento, se você não trabalha, ele não funciona. Enquanto você trabalha, ele está funcionando. Você parou de trabalhar, ele parou de funcionar. É assim. E eu costumo dizer que casamento é preparativo para viver no céu. Porque eu não estou no casamento para que a Sandra me faça feliz. Eu estou no meu casamento para ajudar, eu sou parceiro de Deus, para ajudar a Sandra a se tornar aquilo que Deus quer para ela. No céu, o que nós vamos fazer? Servir uns aos outros. Aí já não vai ser só mais uma pessoa que eu vou servir. Eu vou servir todas as pessoas. Então, casamento é treinamento para o céu. Terceiro, no casamento, o sucesso só acontece se estiverem ambos comprometidos com a mesma finalidade, com o mesmo propósito, com a mesma visão. Se existe alguém aqui que o esposo ou a esposa não é cristão, mesmo assim você pode juntar, conversar com ele ou com ela e buscar uma visão com Deus. Mantendo esses fatos em mente, eu quero que você saiba que encontrar um propósito para o seu casamento significa começar grandes questões. Perguntas. Não são perguntas: onde nós vamos morar? Quantos filhos nós vamos ter? Não são essas perguntas. São perguntas como essa: por que estamos aqui? Por que nós estamos nessa situação em que estamos nesse exato momento? Por que eu estou desempregado? Por que nós não temos um filho? Por que nosso filho não está na escola? Porque essas são perguntas que temos que fazer. E a resposta será simples. Deus nos criou para quê? Para nos relacionar. Para ter um relacionamento. Primeiramente com quem? Com Ele. E um relacionamento uns com os outros. Isso se reflete, claro, no ensino de Jesus em Mateus 22, 37 a 38. Vamos ver? Mateus 22, 37 a 38. Eu já estou encerrando. Mateus 22, 37 a 38. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Relacionamentos são o motivo de nós existirmos. É Ele, Deus, que quer que tenhamos relacionamentos bem-sucedidos. Por outro lado, o diabo quer destruir nossos relacionamentos. Ele quer nos separar de Deus primeiramente e nos separar uns dos outros, especialmente do nosso cônjuge, da nossa esposa, do nosso esposo. João 10:10 é claro quanto a isso. O ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir. E o casamento é o primeiro local. Quem aqui já ouviu que a família é a célula mais importante de uma sociedade? O casamento é. E interessante que isso são palavras de pessoas do mundo. E o casamento foi a primeira instituição que Deus criou. Não foi a igreja, foi o casamento.
Amados, o segredo de um casamento é você ter na visão de servir ao seu esposo ou à sua esposa. Eu servir a minha esposa, eu estou demonstrando a ela que nós somos iguais. Igualdade. Se eu ajudo com a louça, se eu ajudo com a limpeza da casa, mas eu tenho 3 faculdades, 1 doutorado, 2 mestrados, vou limpar a casa? Ou não é nenhuma humilhação que eu limpe a casa, que eu tire o lixo, que eu ajude nas coisas, que eu faça um almoço para ela de vez em quando, para que ela não tenha que fazer todas as vezes. Humildade. O homem é naturalmente orgulhoso. Nós temos que ser humildes e fazer as coisas uns para com os outros. 1 Coríntios 7,3 diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Romanos 12,16 diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amados, igualdade, humildade, intimidade. Mateus 6,21 diz que porque onde está o teu tesouro, aí estará o quê? Oração. Isso significa dizer que se eu gosto de jogar bola, e todas as folgas que eu tenho do trabalho eu vou jogar bola, aonde está o meu coração? Está no futebol, está com os amigos. A minha esposa não está se sentindo amada. Para os jovens, se tudo que eu faço é simplesmente ficar no videogame, eu não estou demonstrando amor para com os meus pais. Pais, se vocês estão preocupados com as contas e quer ver o jornal e tem que ver aquela reportagem, o noticiário, e não está dando esse tempo para os filhos e para a esposa, nós temos que parar para dar atenção àqueles a quem amamos. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde nós passamos a maior parte do nosso tempo, aonde nós investimos mais, é onde está o nosso tesouro. E eu oro para que sejam as nossas famílias, que seja a nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos. Amém? Destino. Deus decidiu que não era bom que Adão estivesse sozinho. Ele nos criou um para o outro. Eu não posso alcançar o que Deus planejou para mim sem a Sandra. Será impossível eu conseguir alcançar os planos de Deus para a minha vida sem a Sandra. Os melhores casamentos são feitos de 2 agentes no amor. Quando você coloca um ao outro primeiro, quando ela é mais importante do que eu no casamento, significa que o nosso casamento vai ser um casamento de sucesso. Amados, eu confesso, eu não estou perfeito ainda nisso. Esse ensinamento é para mim também, mas eu estou aplicando. E quando eu me lembro, eu a coloco primeiro. Eu penso nela primeiro. E é assim que temos que fazer uns com os outros. Eu quero orar por vocês. Quem for casado, eu gostaria que ficasse de pé. Onde você está?